ilusão da felicidade, escolhendo o amor ao medo. A Tetralogia Despertadora, uma série de 4 livros espirituais. Um romance espiritual de Ken Lubbock e Bodhi, um guia espiritual. Título: A Ilusão da Felicidade, traduzido por Cássio Santos, narrado por Mariane Burenmeier. Direitos autorais: Ken Lubbock. Publicado por Tech Time. Nota do autor. Qual o significado da vida? O significado da vida, a razão pela qual estamos vivos, é escutar serenamente o espírito interior e seguir o caminho para o qual ele te conduz. Há 4 livros na Tetralogia do Despertar. Hoje irei morrer. Escolhas na vida. O Guia Espiritual. Jornada pela Vida. Tranquilidade. Uma Vila de Esperança. A Ilusão da Felicidade. Escolhendo o amor ao medo. Apresentação. A espiritualidade é a crença de que há um pedaço de Deus, um espírito ou alma, dentro de toda a vida. Por isso, cada vida é importante, igual e conectada. Meu objetivo ao escrever este livro foi tentar despertar e ajudar os outros. Quem despertou entende melhor o significado do esclarecimento. Então, sua jornada pela vida pode ser melhor compreendida. 3 destas histórias foram escritas em primeira pessoa, acompanhando a jornada espiritual pela vida de uma criança, conforme ela aprende as lições requeridas para responder às questões acima em uma narrativa compreensível, interessante e única, o que não é apenas instigante, mas também envolvente. Bodhi, meu guia espiritual, ele é capaz de se comunicar facilmente comigo conforme transcrevo suas ideias. Apesar de minha jornada em direção ao esclarecimento ainda não estar completa, Bodhi, sendo um guia espiritual, certamente é esclarecido. Escrevemos este livro para todos aqueles que buscam iniciar o processo de despertar ou que já despertaram e buscam aventurar-se mais no caminho em direção ao esclarecimento. Foi apenas com o apoio e amor de Bodhi que pudemos escrever estes livros juntos. Saiba mais sobre cada um dos 4 livros espirituais desta tetralogia em meu website http://kenluball.com. Dedicatória. Dedicado às crianças do mundo. Estamos dedicando este livro às crianças do mundo. Esperamos que seus pais e outras pessoas que te amam leiam este livro e, fazendo isso, sejam capazes de te auxiliar a trilhar seu caminho pela vida de forma sábia. Desejamos que sua jornada seja preenchida com amor, felicidade e admiração. Prefácio para as crianças do mundo. À medida que cresce, você perceberá que a vida pode parecer ser bastante desafiadora. O mundo nem sempre é um lugar muito legal para se viver. Você verá muitas coisas que farão você se perguntar: por que coisas ruins acontecem com tantas pessoas? Você verá pessoas que não têm alimento suficiente para comer, ou um lugar para morar, entre outros, que não gostam de alguém por ser diferente da foto acima, independentemente da cor da sua pele, do país que vive, seu nome, religião ou qualquer outra diferença que haja. É importante você acreditar que ninguém é melhor ou mais importante que ninguém. Toda a vida é igualmente importante, independentemente de qualquer diferença aparente entre nós. Viver uma boa vida não tem nada a ver com o seu emprego, com a quantidade de dinheiro que ganha, se você é famoso ou qualquer outra coisa que escuta.
quando você está crescendo. Ao invés disso, a única coisa importante é que você é uma boa pessoa. Seja alguém que se importa com os sentimentos dos outros, ajudando-os sempre que puder, tratando todos com gentileza e amor, mesmo que não te tratem da mesma forma. Você perceberá que há muitas pessoas tristes no mundo, preocupadas apenas com elas mesmas. Por favor, não seja como elas. Você pode mudar o mundo se simplesmente escutar. Acalma a voz em seu coração e compartilhar essa mensagem com todos. Aceite a vida com deslumbre. Seja gentil com todos. Compartilhe a bondade em coração com aqueles que forem diferentes. E, principalmente, trate os outros da maneira que quer ser tratado. Se fizer isso, você será feliz. Escolha não viver em um mundo onde todos estão com medo, preocupando-se apenas consigo mesmos. Em vez disso, importe-se com os outros. Seja generoso, empático, amoroso, respeitoso, humilde, paciente, honesto, solidário, gentil, positivo, agradecido, esperançoso e otimista sobre a vida. Seja corajoso, importe-se com o sentimento alheio. Seja amigável e ajude o próximo se ele for diferente ou estiver precisando. Se fizer isso, poderá ver que a sua vida será feliz e significativa. O caminho que escolher na vida decidirá o futuro do mundo. As gerações anteriores não fizeram um bom trabalho, cuidando do planeta e de uns aos outros. Agora é com você, portanto, realizar as mudanças que precisam ser feitas, escolhendo o caminho correto na vida. Sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Capítulo 1. Encontrando sua luz. As respostas que procuramos para encontrar sua luz, as quais nos capacitam a acolher a paz interior, o amor e o significado em nossas vidas, talvez nunca sejam encontradas ao se olhar para fora. Elas talvez só serão encontradas olhando para dentro, onde o espírito existe. Muitos de nós instintivamente entendem isso. Aceitar e permitir que seu espírito guie sua jornada pela vida, entretanto, é bastante desafiador. Isso é devido à dominância do ego, abre parênteses, eu, fecha parênteses. O ego é tudo aquilo que aprendemos e acreditamos ser verdade desde o nosso nascimento. O despertar começa quando passamos a questionar tudo o que aprendemos. O esclarecimento ocorre quando aceitamos como verdade que tudo o que aprendemos estava errado. A jornada é longa, difícil e constantemente solitária. O significado da vida persegue esta jornada, compartilhando despretensiosamente a sua luz interior com todos os outros. Abre aspas. Por que estamos vivos? Qual é o significado da vida? Fecha aspas. Essas perguntas foram feitas por milênios. Pode ser surpreendente o quão simples as respostas na verdade são. Quando nascemos, essas respostas já estão dentro de nós. De fato, é só depois que nascemos que as respostas para essas perguntas se perdem nos diferentes desafios que enfrentamos na vida. Abre aspas. Os primeiros 5 anos da vida de todas as crianças são os mais importantes. Fecha aspas. É durante este período que elas aprendem o que é esperado delas e como elas reagirão às diferentes situações do mundo.
É também quando elas desenvolvem uma visão geral do mundo e de como tratar os outros. Suas opiniões, preconceitos, crenças e aspirações geralmente são formadas durante esses anos e formarão a base de como elas atuarão e tratarão os outros ao longo do resto de suas vidas. Durante esses anos, se as crianças forem ensinadas a ver o mundo e os outros por meio de um prisma negativo obscuro, em que o medo domina o amor, os desafios que elas enfrentarão serão gigantes. Ao olhar o mundo desta maneira, elas aprenderão a se preocupar somente consigo mesmas, ao invés de todos. Ao assumir esta visão, sua jornada pela vida será frequentemente solitária e suas lutas serão abundantes. Se, entretanto, durante esses anos elas aceitarem o amor ao medo, suas vidas tomarão uma direção bem diferente. Ao acolherem a importância basilar do amor, elas começarão a entender a vida de uma forma diferente. Uma vida em que a preocupação e compaixão por todos, ao invés de apenas por elas mesmas. Essas crianças aprenderão a entender e tratar os outros com respeito e enxergarão a vida com deslumbre e amor, ao invés de medo e ódio. Abre aspas. O que é ensinado durante esses primeiros 5 anos de uma criança pode afetar sua vida inteira. Fecha aspas. Os vários desafios que temos ao longo de nossas vidas são geralmente resultados das crenças que desenvolvemos durante esses primeiros e impressionantes anos. Aprendemos sobre a nossa relação com o mundo durante esses anos e passamos o resto de nossas vidas tentando desfazer o dano que foi feito. Esse dano é causado pela aceitação das várias falsas mensagens egocêntricas e autocentradas que aprendemos como verdadeiras, conforme entendemos nosso papel no mundo. Quando uma criança está pronta para ir à escola, essas mensagens estão tão enraizadas dentro dela que influenciam cada pensamento e ação, muitas vezes pelo resto de suas vidas. Eu gostaria que imaginasse uma mala aberta. Antes de nascermos, a mala está vazia. Quando nascemos, entretanto, o eu, ou o ego, que é tudo que aprendemos e acreditamos ser verdade depois que nascemos, começa a preencher essa mala. A cada interação que temos, a mala se torna mais pesada, conforme, desordenadamente, acumula mais bagagem de todas as coisas errôneas que aprendemos durante nossas vidas. Quanto mais pesada fica a mala, mais fraca a nossa luz se torna, e mais coisas teremos que desfazer quando despertarmos e começarmos nossa jornada em direção ao esclarecimento. Na mala estão todas as autocentradas e falsas verdades aprendidas pelo eu e aceitas pelas crianças ao passo que crescem. Embora não demore para que a mala encha, as crianças podem levar o resto de suas vidas, se não toda, para encontrarem suas luzes novamente, desfazerem a mala e retomarem a paz interior e entendimento que tinham antes da mala começar a ser preenchida, antes de serem expostas às várias mentiras aprendidas pelo eu e aceitas como reais. Quanto mais peso a mala tiver que carregar, mais difícil será sua jornada pela vida e mais árdua será sua busca para encontrar sua luz novamente. Deixe-nos, portanto, lutar para fazer a vida de nossas crianças mais felizes, tornando suas malas mais leves. Assim elas poderão encontrar sua luz interior o quanto antes em suas vidas. Grande parte da mala é preenchida nos primeiros anos de vida de uma criança, do momento de seu nascimento até os 5 anos de idade.
Nós, então, passamos o resto de nossas vidas tentando desfazer o que acumulamos nela. Conforme buscamos nossa luz e começamos a questionar a verdade de tudo que aprendemos durante esses anos, passamos a despertar e iniciamos a árdua tarefa de esvaziar nossa mala. Ao se iniciar o esvaziamento de nossas malas, nossa luz começa a brilhar mais forte a cada dia. É somente quando nossa mala estiver quase vazia que a luz interior será encontrada novamente e o esclarecimento será descoberto. Uma vez que o ego permanecerá conosco até a nossa morte, a mala nunca se esvaziará totalmente. Porém, nossa luz, não tão luminosa como era antes de nascermos, se tornará mais forte. Talvez gastemos nossa vida inteira tentando desfazer a mala que foi preenchida majoritariamente durante os primeiros 5 anos de vida. Quanto mais ela for preenchida e mais pesada ela ficar durante esses primeiros anos, mais desafiadora será a vida. Conforme crescemos e lidamos com as várias dificuldades que a vida nos presenteia, mais difícil será para desfazer a mala. Na fase adulta, frequentemente estamos apenas tentando sobreviver no mundo e acolhemos o caminho do ego autocentrado na vida. Isso torna o esvaziamento da mala muito mais desafiador. Imagine se a mala das crianças permanecesse predominantemente vazia conforme elas crescessem e aprendessem os costumes da sociedade e como sobreviver no mundo. É possível criar as crianças desta maneira, deixando suas malas leves e mantendo suas luzes brilhando forte ao longo de suas vidas. Para fazer isso, entretanto, é necessário haver uma mudança em nosso paradigma, ensinando as crianças, especialmente nos primeiros anos de suas vidas, a acolher o amor ao invés do medo. Para manter o dano pequeno e suas luzes brilhando forte, é essencial criar as crianças de maneira amorosa e positiva, ensinando-as a confiar e seguir a orientação de seus espíritos interiores, a partir do momento de seu nascimento. Fazendo isso, as crianças ajudarão a inaugurar uma mudança de consciência, a qual mudará não apenas a direção de suas vidas, mas também a trajetória de toda forma de vida na Terra. Muitos passam sua vida inteira desfazendo o dano que sofreram nos primeiros 5 anos de vida, conforme são socializados para aceitar as tradições da sociedade. Esperamos que esse dano seja mantido baixo, para facilitar que encontrem sua luz mais uma vez. As respostas que buscamos para encontrar nossa luz, as quais nos capacitam a acolher a paz interior, o amor e o significado em nossas vidas, talvez nunca sejam encontradas ao se olhar para fora. Elas talvez só serão encontradas olhando para dentro, onde o espírito existe. Compartilhando sua luz com o mundo. É muito mais fácil aceitar o status quo, identificando os numerosos problemas que muitos enfrentam, como inevitáveis e tendo poucos recursos para ajudá-los. Olhe para o mundo hoje e ao longo da história, para ver como é viver nele. É um mundo de medo, ódio, preconceito, guerra, fome, desabrigo, mudança climática e outros. Cada pessoa pode mudar o mundo. Cada um de nós temos, dentro de nós, os meios para fazer isso. Começa escutando pacientemente, aceitando as mensagens que você escuta e então compartilhando sua luz com o mundo. Capítulo 2 Introdução à mente, corpo e conexão espiritual. O fracasso da psicologia. A psicologia verdadeiramente adotou a mente, o corpo e a conexão espiritual?
As práticas atuais recorrentemente tratam apenas da mente e do corpo, ignorando a contribuição espiritual no adoecimento. Embora a terapia e a medicação possam permitir que alguém seja capaz de sobreviver e lidar com o mundo, elas ignoram completamente o tratamento de uma doença, permitindo que ela retorne mais rapidamente. O espírito dá significado às nossas vidas. Sem a inclusão dele em qualquer tratamento, apenas uma parte da doença será tratada, deixando o tratamento incompleto. Apesar do espírito não poder ser cientificamente provado, e talvez não ser prontamente aceito pela comunidade médica e psiquiátrica, de fato, o id, o ego ou o superego postulados por Freud também não o podem. Mesmo assim, suas premissas são altamente aceitas pela psicologia. É necessário que muitos na comunidade científica expandam suas visões e tratem todas as doenças, incluindo igualmente o espírito, junto com a mente e o corpo. O despertar começa com o reconhecimento de que a conexão bidimensional da mente e corpo não responde às dúvidas inquietantes dentro da questão da validade de tudo que nós temos sido ensinados. O esclarecimento ocorre ao se perceber que tudo que aprendemos em nossas vidas, aceitando como verdade, não era. Com o esclarecimento, a importância, a aceitação e elevação do espírito são incluídas a conexão da mente e corpo. O que é a mente, corpo e conexão espiritual? Muito se tem escrito a respeito da conexão entre a mente consciente e o corpo físico. Porém, ao se adicionar a alma espiritual na equação, um mundo inteiro de possibilidades é aberto. O espírito não pode ser discutido usando somente a ciência, a medicina ou a psicologia. É por isso que este livro focará primeiramente no espírito, para nos ajudar a melhor entender o que é o espírito e como ele pode nos ajudar a entender o significado da vida. Neste livro, quando falarmos sobre o ego, eu, será a partir de um ponto de vista espiritual e não psicológico. Como descrito no capítulo anterior, nossa definição de eu, o ego, é tudo que aprendemos e acreditamos ser verdade depois que nascemos. Para melhor simplificar esta discussão, vamos considerar os termos eu e ego como sinônimos. De acordo com Sigmund Freud, a personalidade humana possui 3 partes. São elas o id, o ego e o superego. O id é o básico, parte primária de nossa personalidade, que está presente desde o nascimento. Ele nos permite conhecer nossas necessidades básicas e satisfazer nossos desejos básicos. Depois, o ego começa a se desenvolver durante os primeiros 3 anos de vida e nos ajuda a dar sentido aos nossos pensamentos e ao mundo à nossa volta. Por último, o superego emerge por volta dos 5 anos de vida e é a parte ética de nossa personalidade, provendo os padrões morais com os quais o ego opera. Uma vez que este livro lida primeiramente com o espírito e não com os aspectos psicológicos científicos de nossa personalidade postulados por Freud, utilizaremos o termo eu para representar as 3 partes da personalidade humana, o id, o ego e o superego combinados, e não individualizaremos cada parte de nossa personalidade. Estamos fazendo isso para mitigar a confusão que pode surgir se formos muito técnicos ou específicos e para simplificar as ideias que estamos tentando apresentar. Assim como Freud falou sobre o id, o ego e o superego, talvez seja a hora de adicionar mais uma categoria ao se considerar os comportamentos complexos e as emoções das pessoas. Essa categoria é o espírito. Uma vez que o espírito não pode ser visto ou provado usando somente a ciência, é necessário haver um salto de fé espiritual,
para aceitá-lo, não apenas como real, mas também como importante para nosso bem-estar emocional e físico. Se podemos aceitar o ego, o eu, então por que não podemos aceitar o espírito? Ambos não podem ser cientificamente provados, apesar de muitas teorias e tratamentos de diferentes doenças psiquiátricas serem baseados em auxiliar o ego, eu, a se ajustar ao caos e à confusão que é exposto no mundo. O espírito está lá simplesmente para balancear o eu, e ao contrário do eu, o qual tem sua raiz no medo, o espírito tem sua raiz no amor. Talvez, se começarmos a tratar as doenças incluindo o espírito no processo de cura, melhores formas de tratamento sejam descobertas. Capítulo 3. A parede, a máscara e a porta. A fachada. A fachada distingue a pessoa real, oculta às vistas, escondida atrás de uma parede e de uma máscara. O ego nos ensinou a usá-la para nos proteger. Quando éramos crianças, não apenas de todos, mas também de nós mesmos. Nós apenas começamos a viver verdadeiramente a vida depois que a parede e a máscara, as armaduras externas da pretensão, são despidas, deixando que o nosso autêntico eu compartilhe nosso amor genuíno com os outros. Parte 1. A parede. A parede é uma barreira invisível criada pelo eu, ego, para nos proteger das tensões da vida. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.